Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Pato foi apresentado no São Paulo, se diz mais maduro, afirma que está pronto para o desafio, quebrou o protocolo, falou do Rogério Ceni, do Dorival Júnior, vestiu a camisa logo na entrevista coletiva e eu vou fazer um resumo para você a partir de agora. O Marinho também está quase fechado com o tricolor, mas ele precisa baixar a pedida. Eu vou te explicar essa situação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Alexandre Pato está de volta ao São Paulo, isso todo mundo já sabe, mas ele foi apresentado oficialmente ao torcedor e concedeu a sua entrevista coletiva. Respondeu por quase uma hora os questionamentos dos jornalistas na sala de imprensas do Tricolor Paulista. Foi apresentado ao lado do presidente Júlio Casares e até na abertura, na arrancada, disse para o presidente que iria quebrar o protocolo, porque ele queria vestir a camisa o mais breve possível e vestiu ali mesmo e concedeu a sua entrevista coletiva fardado, como a gente fala, vestido já com a camisa do São Paulo, de número 12. Ele explicou o porquê do número 12. Na verdade, não tem nada de especial, porque ele disse que era o número disponível. Mas o Pato, ele deu uma entrevista cheia de simbolismos, cheia de espiritualidade, cheia de profecias, eu diria. Ele usa em vários momentos a religião e a relação que ele criou com esse clube, que é realmente muito marcante. Você pode julgar, você pode criticar, você pode pensar o que você quiser, mas é muito bonito, vou dar a minha opinião, a forma como o Pato se refere ao São Paulo. É uma identificação assim que é raro a gente ver. E eu sinto isso recíproco. Acho que o torcedor tem um carinho muito grande pelo Alexandre Pato. É óbvio que o Pato talvez não esteja na galeria dos ídolos são paulinos, mas é um cara muito querido e muito identificado já agora na sua terceira passagem. Então ele fala que esse momento é um momento novo. Ele sempre vestiu a 7, a 9, a 11 e dessa vez ele vestiu a 12, que além de se tratar de um número disponível, ele disse que ficará muito feliz se ele se sentir um 12º jogador em campo, um torcedor dentro de campo. Usou esse simbolismo. O Pato explicou várias situações que a gente tinha dúvidas, por exemplo, da sua passagem nos Estados Unidos, na sua segunda passagem anterior, na passagem anterior que ele teve no São Paulo, quando ele resolve interromper o contrato para ir jogar nos Estados Unidos e abrir mão dos valores que ele teria a receber. E aí ele declara que ele sempre teve uma relação de muita transparência e honestidade com o São Paulo e que ele precisava sair naquele momento. Ele estava pensando em sair, só que ele chegou lá, no primeiro jogo teve uma lesão. Demorou a tratar e tudo mais, quando voltou, estava bem, começou a se divertir, fazer gols, dar assistência, machucou de novo. Então ele não teve uma sequência muito grande. Isso eu acho que pode ser um complicador e a gente torce para que ele esteja plenamente recuperado, mas ele já tem 34 anos e as lesões sempre o acompanharam, infelizmente, ao longo da carreira. Resta saber como é que vai estar o Pato, questão física, questão clínica e tudo mais. Ele diz que está 100%, que está muito motivado, que está se sentindo como aos 18 anos, quando ele começou. Ao mesmo tempo, ele faz esse paralelo entre uma empolgação e uma motivação juvenil, como se ele estivesse apenas começando a carreira, mas ao mesmo tempo com o amadurecimento que ele tem durante toda a sua trajetória. E aí ele é questionado, obviamente, do que o torcedor pode esperar desse Pato, que a gente já conhece, que todo mundo fala que ele poderia ter sido muito maior do que foi e tudo mais. E ele disse que precisava viver tudo que ele viveu para que hoje ele chegasse nesse ponto em que ele tem a vivência no futebol e as coisas fora do futebol. E que ele, segundo o Pato, nunca teve o que ele está tendo hoje fora do futebol. A gente sabe que o futebol ele é um moedor, psicológico, emocional, físico. Ele rende muito para os atletas, ele é maravilhoso pela exposição que você tem, pelo dinheiro que você fatura. O futebol tem muitos prós, mas ele tem, obviamente, os seus esforços, as suas privações. Nada vem de graça. Como diz meu pai, não tem almoço grátis nessa vida, E o Pato ele não soube lidar com várias circunstâncias ao longo da carreira em relação a isso.
Hoje ele se julga um cara muito bem estruturado, relacionado, focado, um cara centrado, e isso, segundo o Pato, vai fazer a diferença dentro de campo. De que ele vai retribuir ao torcedor todo esse carinho, toda essa devoção que ele tem ao clube e que o torcedor tem com ele, entregando o seu máximo. Então o que eu senti foi um Pato muito disposto. Não dá pra gente saber, evidentemente, o que vai acontecer. A gente precisa ver dentro de campo, até pela sua condição física e clínica, dentro de um time. São muitos fatores, né, que favorecem para que o jogador dê certo ou não. Agora, antes da bola rolar, antes dele entrar em campo, ele tá com a confiança da comissão técnica, dos companheiros, do clube. Ele tá muito confiante em dar certo e o torcedor, de certa forma, também tem uma expectativa muito grande sobre ele. Então, vamos esperar, né? Vamos esperar. Ao longo da entrevista, ele falou, por exemplo, sobre o Rogério Ceni. Porque muitos tinham a ideia de que, enquanto o Rogério estava aqui, o Pato não ia ser aproveitado. E que o processo acelerou com o Dorival. Mais ou menos. Acelerou com o Dorival, é verdade. Mas também estava bacana com o Rogério. Porque foi durante a gestão do Rogério que o Pato utilizou as dependências do CT da Barra Funda para tratar a sua lesão no joelho direito. E ali ele se envolveu com o elenco, ele acabou conversando com o Rogério várias vezes, e o Rogério também participava, né, da possibilidade do Pato voltar a vestir a camisa do São Paulo. Ele fala até que ficou receoso, né, de procurar o São Paulo, porque ele e o Rogério tiveram algumas discussões lá atrás, especialmente quando ele jogava no Corinthians e o Rogério no São Paulo, né? Tem um clássico, né, um majestoso, que o Pato faz um gol e sai assim do lado do Rogério, aí o Rogério meio que vai dar um passapé nele, meio que, sabe, não, eu só tava aqui caminhando, mas ele dá uma chegadinha no Pato, o Pato passa na frente dele e tal. Eles tiveram uma rusguinha assim, mas faz muito tempo isso, depois eles jogaram juntos no São Paulo. E aí o Pato teve que, né, pedir benção, né, porque o homem mandava lá, né, quando jogava o Rogério Ceni. E aí ele virou técnico e tal, e ele disse que eles fizeram até uma aposta, inclusive, né, porque o Pato achou que o Milan chegaria na final, o Milan passa das quartas, mas acaba do Napoli, né, acaba caindo na semi pra Inter e tudo mais, e ele disse que perdeu essa aposta pro Rogério. Então me pareceu um clima muito bacana, o Pato é muito querido pelo clube, né, deu pra ver isso, porque não foi só o Rogério, o Rui Costa também mandou uma mensagem para ele, o diretor executivo, o Casares estava muito feliz, né, em fazer essa contratação. Pelas informações, o salário que ele está recebendo, ele é muito, mas muito abaixo daquilo que ele acostumou-se a ganhar a vida inteira. Algo próximo, tá? Não acho legal ficar falando de salário, mas assim, algo muito próximo do que o Lucas Lima ganhava no Santos nesse início desse contrato de produtividade, aqueles módicos 100 mil reais. Mas é um contrato que tem cláusulas de produtividade que podem gerar gatilhos para uma renovação em 2024. Então o Pato sabe também que vai precisar corresponder. Vai precisar fazer muito dentro de campo para que ele continue sendo jogador do São Paulo. Mas me chamou a atenção que o Pato também elogia o São Paulo. Que ele não tinha visto ainda o São Paulo como está hoje. E ele tem outras duas passagens, né? 2014, 15, depois 19 e 20. Aliás, 19 e 20. E agora, em 2023. Ele fala que gestão, elogia muito a gestão, estrutura, departamento de fisioterapia, o CT como um todo, ele elogiou muito. E elogiou também o fato do time estar muito bem, né? E ele fala que, inclusive, o resultado a gente está vendo em campo, né? Exatamente por conta de tudo isso. Então me parece um cara extremamente adaptado, feliz com o que está acontecendo e que vai dar a vida. Vai dar a vida para entregar isso ao São Paulo. O Pato ele usa em vários momentos, né, a questão da entrega, a questão do amor, ele cita muito essa palavra, que ele tem um amor pelo São Paulo. Tem uma frase que me chamou a atenção também, ele disse que trocaria todos os títulos e gols dele para que ele pudesse conquistar um título com a camisa do São Paulo. O Pato é campeão do mundo com o Inter sobre o Barcelona em 2006. E ele simplesmente disse que trocaria tudo. E olha, ele é um cara que brilhou na Itália, na Espanha, na China, rodou o mundo, seleção brasileira, e ele disse que trocaria tudo por isso, que ele tem um amor muito grande com o São Paulo desde a primeira vez. Por quê? Porque o Pato ele sai do Corinthians naquele momento muito difícil, né? Ele é meio que descartado pelo Corinthians e é abraçado pelo São Paulo, e é abraçado pelo torcedor, especialmente naquela primeira passagem. Depois tem a segunda passagem, e aí a saída dele porque ele disse que não estava legal e tudo mais, e agora essa volta porque ele sentiu
ele sentiu que ficou algo pendente, que ele poderia entregar algo ao tricolor. Então, torcedor, eu fosse torcedor do São Paulo, teria esperança, teria pelo menos essa pontinha assim de, cara, pode dar certo. Vamos aguardar. Bom, Marinho, né, que tá praticamente fechado, tá encaminhado, Dorival Júnior e ele tem boa relação, o técnico indicou, o time precisa de um jogador de velocidade, ele tá afastado pelo Flamengo, por indisciplina e tudo mais, só tem um grande detalhe, um grande entrave que todos os agentes envolvidos estão tentando resolver. O Marinho ganha um salário muito alto para as condições do São Paulo atual. E eu diria mais, para o nível técnico atual do Marinho. O Marinho não tem jogado, o Marinho está em baixa. Mas ele chega no Flamengo, evidentemente, depois de tudo que fez no Santos, com um salário na casa entre 700 e 800 mil reais. Só que esse é o salário que ele tem que receber até o fim do seu contrato. Para ele sair agora do Flamengo e assinar com o São Paulo, se ele simplesmente rescinde, ele abre mão de todo esse valor que ele tem a receber até o final do ano. Vamos botar aí só 6 meses, por exemplo. 4 milhões, mais ou menos, que ele teria a receber do Flamengo e que ele simplesmente vai rasgar, vai jogar pela janela, vai dizer não preciso, e aí vai receber menos no São Paulo. O São Paulo vai pagar esse salário para que ele jogue no São Paulo. Eu acho que o São Paulo não tem condições de pagar um salário desse nível, ainda mais para um jogador que você está fazendo uma aposta aos 33 anos e tudo mais, não se sabe se vai ser titular. Acho um salário muito elevado para o nível técnico que hoje está o Marinho, mas esse é o salário que ele está ganhando lá no Flamengo. Então tem alguns modelos de negócio. Ou ele rescinde e vem de graça e negocia com o São Paulo um outro salário e ele faz um acordo com o Flamengo paga aquilo que ele deve em prestações sei lá, perder de vista, e o São Paulo faz um novo negócio com ele, ou ele vai por empréstimo até o final do ano, com o salário, com o São Paulo pagando metade e o Flamengo outra metade. Talvez para o Flamengo seja interessante, já que ele vai ter que pagar o salário integral sem utilizar o jogador, pelo menos paga metade, economiza metade, o São Paulo paga outra metade, e a outra metade me parece um valor ok, e aí no ano que vem eles negociam um outro contrato. Esse é outro modelo de negócio. Não tem muito mais o que se possa fazer. Ou ele vai por empréstimo, com cada um arcando com uma parte, ou ele rescinde, faz um acordo com o Flamengo e o São Paulo negocia um outro contrato. A questão ele precisa entender que ele no São Paulo não vai ganhar a mesma coisa que está ganhando no Flamengo. E aí vai do Marinho, né? O que o Marinho quer? Continuar correndo em volta do campo, ganhando esse alto salário até o final do ano? É direito dele. Ele vai querer ser protagonista de um grande clube como o São Paulo, que está se remontando, que está num momento bacana e tudo mais, precisa se adequar. Mas aí ele pode jogar. Enfim, essas questões estão sendo definidas para que a gente possa ter novidades. E aí, o que vocês acham? Pato, Marinho, com todo mundo que já está aí, daqui a pouco sai a galera do departamento médico, pode dar bom. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!